Olá, eu sou Sandra Gioff e este é o programa Os Bastidores da Liderança. Aqui você vai acompanhar depoimentos de pessoas que conviveram comigo em diferentes momentos da minha história como líder. Depois de cada relato, eu e a Márcia Gioff, minha irmã e parceira nessa jornada, vamos analisar cada história, trazendo reflexões sobre comportamentos, aprendizados e decisões por trás de cada experiência. É um convite para a gente olhar a liderança como ela realmente é, cheia de nuances, cheia de desafios, mas principalmente humanidade. Hoje vamos ao episódio do Guilherme Portugal. Espero que vocês gostem. Bom, eu sou o Guilherme Portugal e tenho convivido com a Sandra aí desde 2006, 2007, quando a gente começou a trabalhar mais próximo na Accenture. Quando eu estava pensando nas histórias, né, que eu tive com a Sandra, que ajudaram na minha formação profissional, no meu desenvolvimento como líder, no meu desenvolvimento como pessoa, eu fui encontrando tantas pequenas coisas que aconteceram ao longo do tempo que eu acho que o grande aprendizado que eu tive foi de manter essa convivência com ela aí, já são quase 20 anos, né, que a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos em alguns momentos, como colegas, outros ela como a minha líder, outros a gente fazendo parte de times diferentes, mas mantendo a convivência, mantendo a discussão, mantendo as questões tanto do dia a dia do trabalho, dos nossos clientes, a orientação, o coach dela. E para mim tem três coisas que foram muito importantes aí nessa convivência com a Sandra, né? Primeiro, acho que a forma como, e ela me ajudou a entender muito disso, eu naturalmente sou uma pessoa mais objetiva, mais processual, até pela minha própria formação, meu perfil, minha característica pessoal, eu sou assim, e ela me ajudou a entender um pouco mais, a praticar um pouco mais do que a gente chama de empatia, né? De entender o que o outro está recebendo da minha mensagem, qual que é a expectativa do outro, me ajudou muito a melhorar a minha comunicação, né, com outras pessoas, tanto no ambiente profissional, no ambiente pessoal, por poder praticar isso um pouco mais no dia a dia, né? E alguns exemplos que eu tive com ela foram até questões assim, que ela era muito objetiva em alguma coisa. Quando a gente estava discutindo um tema, putz, como que a gente faz? Mas fulano está pensando assim, mas fulano daquele jeito. Então ela sempre me ajudou muito a fazer esse tipo de reflexão, que foi muito importante para mim. Um segundo ponto que eu acho que foi super importante foi a questão do que ela trouxe, assim, desde os tempos de Accenture, depois na GSC, assim, eu acho que a capacidade que ela tem de trazer coisas novas, né? A gente pode falar de inovação ou coisas novas das ONGs, trabalhando junto com a gente, né? O esforço que ela fazia para isso, para atrair ou via empresa ou pessoalmente, engajava a gente, ela engaja muitas pessoas ao redor dela, então a gente, eu me lembro da Gerando Falcões, da Cores do Mará, da Utopiar, né? Entre outras discussões que a gente teve aí, mas ela sempre trazendo e ajudando a nossa formação, o nosso entendimento desse outro pedaço do mercado de trabalho que a gente tem hoje, né? De pessoas que fazem o bem com um propósito muito específico, que ajudou muito também, tanto na minha formação, no meu conhecimento pessoal sobre essas situações, como na minha própria família, né? Assim, um exemplo muito legal, a Sandra organizava as visitas que a gente ia fazer lá na Gerando Falcões, eu fui com a minha esposa, fui com as minhas duas filhas, e foi uma manhã muito legal, né? A oportunidade de conhecer, de estar lá junto, para ver o que é mesmo a vida em comunidade. E um terceiro ponto que também foi muito importante até meu desenvolvimento profissional, assim, as oportunidades profissionais, né, que ela abriu para mim, assim, e daí volta a questão da objetividade, sempre de uma forma bastante objetiva, né? Ela me ligava, putz, Portugal, vai ter uma apresentação no Conar, você pode ir? Né? Putz, posso, então vamos lá fazer. Outra vez que teve um curso nos Estados Unidos, lá com David Ulrich, né? Portugal, putz, tinha um curso assim, eu não posso, você pode ir? Posso. Né? Então sempre foram questões
que me ajudaram muito no meu desenvolvimento profissional, que foram muito importantes para mim. A minha própria ida para a GSC, quando ela estava lá também, mesma coisa. Eu estava saindo da Accenture, ela falou assim, Portugal, estamos aqui na GSC, a situação é assim, assim. Você quer vir? Sempre de uma forma muito objetiva, muito clara. E isso acho que sempre foi muito importante para mim também, para o meu desenvolvimento pessoal, para o meu desenvolvimento profissional. E acho que é isso aí, né? Então só tenho mesmo aqui a agradecer pela convivência, né? Fico feliz que a gente mantém essa convivência ainda, né? De vez em quando a gente vai almoçar, a gente troca mensagens, entendeu? Assim, a gente conversa e aí a gente vai mantendo essa convivência. Nossa, que legal essa história do Guilherme em Portugal. Principalmente porque quando a gente olha os estilos sociais, como cada um é, como cada um pensa, a gente vê como é que a diferença ela complementa o time, mas ao mesmo tempo como é que ela ensina pra gente. Então, o Guilherme em Portugal é um engenheiro, uma pessoa super pragmática, objetiva. Eu sempre admirei muito isso, eu sempre tentei até ser mais pragmática, mais objetiva, eu não sou engenheira. Mas essa visão dele me ajudou a entender também o ponto de vista dele. E quando a gente está ali num trabalho junto, ouvir o que o outro realmente está falando, que você traz muito a visão a importância da escutativa, para entender como a cabeça do outro funciona. Então, a cabeça do Guilherme é muito diferente da minha cabeça e vice-versa. E isso que é forte, isso que é poderoso, não é um problema, porque eu consigo de verdade aprender com gente assim. E pelo que ele colocou aqui no relato, ele também aprendeu. E trazer essa visão de que a empatia cognitiva, no caso de tentar ler o problema na perspectiva do outro, é muito sobre isso. Mas às vezes no dia a dia a gente se toma pela ocupação ou pelo excesso de trabalho e acha que está claro para o outro. E que se a Márcia fez alguma coisa diferente ou falou algo que eu não gostei, é porque ela fez premeditadamente. Mas não, a Márcia está vendo outro ângulo. A Márcia tem outro modelo mental. E acho que isso que é coerente aqui no trabalho da liderança. É trazer essa provocação de que a gente está olhando todas as dimensões, a gente está analisando o problema sobre todas as perspectivas. Será que eu preciso rotular, reclamar de alguém justamente porque ele está falando algo diferente do que eu acredito? Então, acho que essa provocação que o Guilherme Portugal trouxe desse exercício da empatia, da conexão e de ouvir o outro foi bem forte para mim. Você ter a oportunidade de crescer com o conhecimento, com a vivência, com a experiência do outro. Né? Isso é fantástico, você acumular aprendizagens a partir da vivência do outro. E quando a gente traz essa questão aí da empatia, que vai muito de encontro ao ouvir, ao se comunicar, ao falar do que é óbvio, né? Porque aí você consegue abrir espaço para se colocar da melhor forma e para ter do outro também a melhor forma de entendimento, né? Como o outro te entende, como você se entende. Essa questão das conexões, a gente ter a consciência de como que isso afeta as interações. Eu queria trazer um ponto, que a gente está falando muito da liderança e de quanto que a empatia cognitiva é importante, mas, por outro lado, tem essa empatia cognitiva, ela não é importante só para você na liderança, ela é importante para você sobreviver como pessoa e profissional. Muitas das coisas que eu vejo de comportamento, Márcia, muitos exemplos até que a gente agora está olhando aqui no caso do Guilherme Portugal, eu acho que são aplicáveis a qualquer pessoa, não apenas o líder. Quando a gente consegue estar numa mesa com pessoas diferentes e entender a perspectiva dela, não necessariamente da razão, mas entender por que ela pensa assim. Por que ela traz esses argumentos? Como é que é essa questão que ela está abordando? Quando eu consigo fazer isso, eu consigo me conectar de verdade com ela, eu consigo me relacionar com ela e eu consigo atingir os meus objetivos. Então, no final do dia, a empatia cognitiva, que é um exercício de ceder, né, no exercício de se doar, é um exercício que te traz vantagem competitiva no mercado de trabalho. Porque é sobre isso no dia a dia, é sobre essas relações, não é sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo, sobre o programa que você está criando ou sobre uma palestra que você está dando. O sucesso que a gente tem profissionalmente é de como eu consigo me conectar com o outro para entregar um resultado.
Não estou falando de chopp, não estou falando de vinho, não estou falando de amizade. Eu estou falando dessa conexão real que só acontece quando eu recuo do meu orgulho de ter razão, quando eu recuo do meu papel de liderança ou do papel que eu acho que é mais importante para entender o que o outro pensa e como ele funciona do ponto de vista de estilo social. Faz sentido? Faz, e esse comportamento, né, de recuar, de olhar, ele traz a clareza, né, e toda essa clareza, essa oportunidade que a gente tem de crescimento e de estabelecimento de confiança. Essa é a grande questão. Então, quando você consegue se conectar a ponto de poder dar confiança, poder dar autonomia, saber que vai funcionar da melhor forma para todo mundo. Isso. E voltando ao pragmatismo e a adaptação da gente nessa comunicação, eu destacaria aqui bastante isso. Para falar com o Guilherme, a gente tem que ser mais objetiva, mais clara. Para falar com outra pessoa, mais analítica, mais detalhada ou mais emocional, a gente tem que ter um outro repertório, uma outra abordagem. E é esse camaleão, esse se adaptar que traz a diferença. Né? E a gente está falando, né, exatamente assim, dos estilos de comunicação, de cada um, dos estilos sociais e dos estilos de comunicação. Qual é a melhor forma de você falar com alguém, a gente entender como que a gente vai fazer isso, conhecendo a pessoa. Exatamente. E tem um outro ponto que ele falou um pouco no depoimento dele, das oportunidades. Oportunidade de uma palestra, oportunidade de um curso, oportunidade de espaço. Às vezes a gente também vê que a liderança está sempre buscando o palco para ela. A gente vê muito isso no ambiente organizacional. É palco, dividir sou eu. Palco. É obra, vai você. É virar laje, vai você. Palco, sou eu. Então, é esse também, dividir as coisas que vão dar oportunidade para o teu time, mostrar o talento, se sentir respeitado, se sentir recompensado, gerar dopamina, gerar ocitocina, ou seja, mostrar para o outro até que você confia no talento dele, porque, na verdade, todas as questões e aí que o Guilherme trouxe, que foram geradas de oportunidade, é porque ele é super competente, porque ele se comunica muito bem, é porque ele é um profissional sênior e que eu tinha confiança. Então, eu acho que aqui também tem um exercício da liderança, ela não precisa mais provar que ela tem competência ou que ela é muito boa. A prova disso tudo é quando ela mostra que o time está entregando, que o time tem estrela, que o time tem potencial. Esse é o melhor resultado da liderança. Que o time voa, né? Que o time voa. Eu tenho muito isso, assim. A liderança, para mim, é vivência, né? E ela precisa ser sentida, percebida, para ser desenvolvida. E você faz isso quando você dá a oportunidade ao outro. Exatamente. E eu tenho uma frasezinha só para a gente fechar o vídeo do Guilherme, que é: um time medíocre, um líder medíocre. Um time competente, um líder competente. Então, não adianta falar que o meu time é ruim, por isso que o meu trabalho está ruim. Sinto muito, a culpa é sua. Então, se o time é bom, da mesma forma... Parabéns para você. Parabéns para você. Então, o que você vai fazer daqui para frente? Vai investir no seu time ou vai só reclamar dele? Fica a reflexão. Guilherme, Portugal, muito obrigada aí pelo depoimento. Foi sempre muito gostoso trocar com você. Eu acho que eu aprendi muito e fizemos grandes projetos juntos. Acho que essa coisa vai ficar aí na história, né? Se você gostou dos bastidores da liderança, compartilhe. Vamos tirar aqui daquilo que a gente não fala, né? Porque a gente só fala coisa complexa e boa. Vamos falar das coisas simples, que são essas coisas que fazem a diferença no nosso dia a dia. Espero que você tenha gostado.